encerra-se no dia de hoje mais um ano na contagem terrena, e nós chamamos que encerra-se um ciclo terreno. E quando se tem um ciclo, se tem uma data marcante, as pessoas, pela cultura terrena, se propõem a novas modificações, às suas renovações, aos seus recomeços. E o que significa isso dentro do propósito de cada um? Veja bem, nós temos dentro de nós os propósitos que cada um traz, que cada um faz para si mesmo, quando se tem aquilo que lhe toca interiormente. E nós nos propusemos, a cada data dessa, ser melhor no ciclo seguinte, no período seguinte. E assim nós enchemos de esperanças para o início de um novo ciclo, para o início de um novo ano. Todos nós enchemos de esperança, vai ser melhor esse ano, eu também vou ser melhor. Mas quando fazemos as nossas análises, nós nos buscamos, se a minha vida, se os meus hábitos me levam a levantar todo dia cedo, a ir para o trabalho, e chega no trabalho eu tenho as mesmas atividades, as mesmas pessoas ao meu lado, faço as mesmas coisas e convivo com as mesmas pessoas, eu não vejo mudança em minha vida. Mas quando se fala em mudança, a gente não fala em mudança no lado externo. O lado externo é o lado material, é o lado daquilo que você vê, que você toca, aquilo que está externo ao teu ser. E existe aquilo que é interno do seu ser. E as mudanças a que Jesus ensina, a que toda a espiritualidade pede, é no lado interno do nosso ser. Porque o lado externo, que é o lado da humanidade, só vai mudar quando mudar o lado interno das pessoas. Então, as pessoas mudando internamente, o meio em que elas estão se tornarão também modificados pela atitude de cada um. Então você inicia a sua renovação, o seu recomeço a partir de você mesmo. Assim, fazendo os seus propósitos para esse ano de 2018, como eu vou ser? E assim você define a sua mudança interior. Porque quando você muda interior, tenha certeza que o seu exterior imediato muda também. As pessoas do seu convívio mais próximo mudam também. Se você trabalha dentro de você a humildade, e trabalha com humildade no convívio com as pessoas ao seu lado, você trabalha com aquilo que nós chamamos também a educação, porque a humildade traz a educação no trato, como nós chamamos nos termos comuns. Então a humildade no tratamento, a educação no tratamento, a bondade, você se renova e recomeça também um novo grau de bondade dentro de você mesmo, e você começa a fazer disso o seu padrão. É o seu padrão de vida. Eu vou ser bondoso, não bondoso de tirar de mim as coisas que eu necessito, mas bondoso nas palavras, bondoso no conforto do meu convívio, bondoso no sentido de servir, de ajudar. Porque a gente fala bondoso, a gente pensa, nossa, eu tenho que doar minhas coisas para as pessoas. Mas se doar, vai lhe fazer falta. Não é essa bondade, não necessariamente é essa bondade, porque a bondade ela pode ser expressa de outras formas, pelas palavras, pelas atitudes, pela forma de viver, de tratar. O trato com as pessoas, a bondade no trato com as pessoas, ela é fundamental. Então bondade e humildade no trato com as pessoas modificam o meio onde você está, e aí você começa a transformar as pessoas que convivem imediatamente com você, porque elas se respeitam, porque é difícil você desrespeitar uma pessoa revestida de bondade e humildade, porque a bondade e a humildade dá a você uma elevação moral muito grande. Então a pessoa não tem como ver em você algo de negativo, e aí você faz então o seu recomeço em 2018 com a dose maior, com a escala maior na bondade e na humildade. E aí você vai expressar isso nas suas palavras. Você vai mudar, por exemplo, o jeito de falar. Às vezes eu falo
um pouco desaforado para a pessoa. Mas se eu falar desaforado, eu não vou estar expressando a minha bondade, a minha humildade nessas palavras. Então, o falar desaforado provoca no outro uma reação de defesa. Qual é a reação de defesa que você tem quando a pessoa fala em desaforo para você? Você se arma contra aquela pessoa internamente. Não quero conversar com ela, quero conversar pouco com ela. Certos assuntos eu não trato com ela, porque senão ela me trata com desaforo de novo. Não posso ser muito aberto com essa pessoa, porque ela vai me responder com desaforo. Não posso ter ela em conta como uma pessoa da minha confiança íntima, porque ela vai me responder com desaforo em seus termos. Então é assim que a gente se arma contra a pessoa que nos trata com palavras em desaforo. A pessoa convive com você, mas ela é armada contra você, porque ela tem medo dos seus desaforos, né? Então é assim a convivência humana. Todos nós somos assim. Analisa você próprio, no seu trabalho, na sua casa, como as coisas funcionam. Mas quando a pessoa chega com bondade e caridade para você, e com palavras verdadeiras, você muda, porque você não tem como reagir negativamente. Você não se arma contra essa pessoa, porque ela te traz conforto, ela te traz bondade e humildade nas palavras, mas ela te toca, e quando ela te toca, você não tem reação, porque você não consegue reagir diante a força que essa energia traz, a energia da humildade e da bondade. Então essa energia é muito forte. Você não consegue se armar e não consegue reagir. Aí você sempre vai aceitar, ou então vai pensar, não, ela tem razão. Ou se ela não tem razão no todo, ela tem razão em parte. E assim você analisa, porque as palavras te tocaram. Você não se defendeu contra elas. Porque se a pessoa fala com você em desaforo, ela pode ter total razão, mas você se armou e não absorveu o que ela disse. Então, é umas mudanças que nós devemos nos propor para o ano de 2018. É uma mudança necessária para a nossa lapidação, porque na verdade nós queremos nos lapidar, ser melhores. Então, para você ser melhor, você tem que se lapidar interiormente. É o contrário de um diamante, que você lapida as partes externas para o interior brilhar, né? E no lado humano, temos uma semelhança também com o diamante, que nós temos que lapidar o que é ruim em nós, o egoísmo, essas coisas ruins. Você tem que se lapidar e tem que tirar, mas de onde você tira? Do interior, porque elas estão alojadas no seu interior. Aquilo que aloja no interior da gente, só a gente pode mexer. A espiritualidade ensina. Olha o que Jesus fez no Evangelho. Ele chega e ensina as pessoas através do Evangelho. Mas aí você fala, mas por que Jesus já não pegou essa pessoa e já não consertou ela? Porque no íntimo de cada um, só Ele pode tocar. Na individualidade do seu espírito, só o seu espírito pode tocar. Então é você que faz a sua mudança. É você que tem que ir lá dentro e vou deixar de ser egoísta, vou fazer pelo outro. Então veja bem, você tem coragem de levantar e fazer alguma coisa que vai servir para o outro e não servir para você? Quando você tiver coragem de fazer isso, sem esperar nada em troca ou sem nenhum interesse, pode ter certeza que sua bondade já está predominando sobre as suas atitudes, predominando sobre as suas decisões, porque é o hábito da natureza humana. Eu faço para ela porque ela faz para mim. Eu faço para ela, vou fazer para ela para depois eu ter algo de retorno. Então, quer dizer, essa troca tira a pureza do seu ato. Então, como nós estamos em processo de lapidação espiritual, processo de lapidação do nosso ser, nós queremos mudar, nós queremos ser pessoas boas, nós queremos ser vistas como pessoas agradáveis, de convivências boas. Então nós temos que buscar essa lapidação de fato. E assim, busque dentro de você, o que eu preciso mudar? As palavras que eu uso, a forma de expressar. A segunda intenção, como nós falamos, que é a malícia, que às vezes as pessoas carregam dentro de si.
Eu vou fazer isso aqui para conduzir toda a situação para o que eu desejo alcançar. Eu vou fazer isso aqui para, ao final, eu chegar em tal situação que é do meu interesse. Eu vou fazer isso aqui que eu fico próximo da pessoa e ganho proximidade para que eu possa colher dela algum benefício. E assim vai as malícias nas atitudes. Então, quando você vem com a bondade, com a caridade, você tem um poder de aproximação maior junto às pessoas, um poder de penetração maior no entendimento das pessoas. Então, é assim que nós temos que buscar dentro de nós, na nossa lapidação. O desenvolvimento da mediunidade conduz vocês a um processo de lapidação, porque vocês recebem, através do magnetismo do corpo de vocês, as energias dos mentores de luz. E a energia da luz já traz por si só um processo de purificação do nosso ser. Porque o ser, quando ele se ilumina, ele vai tirando de dentro dele algumas pontas, que nós chamamos pontas de sujeiras morais. E o sujeira moral, como nós falamos já algumas vezes, não só atitudes que a gente considera gravemente imoral, porque existe o imoral em vários graus. O imoral na palavra agressiva, o imoral na palavra grosseira, né, de baixo calão, o imoral na atitude do egoísmo, que também é imoral, e vai descendo os graus do imoral até o gravemente imoral. Então temos o pequeno imoral, o médio imoral e o grande imoral. E você então separa primeiramente de você aquilo que você pode alcançar, né? Então você faz essa lapidação do seu ser, tirando as pontas das sujeiras imorais, né? Aí você tira essas pontinhas de que eu já disse, né, na parte inicial. Mas vamos pensar então o que vamos fazer e como vamos fazer. Primeiramente vamos pensar que vocês estão aqui para ser missionários de Deus. E missionários de Deus estão na frequência da energia de Deus. Qual a frequência que a energia de Deus traz para nós? Só a frequência de energias de alto valor. Então esse alto valor que nós temos que absorver, porque não há como uma pessoa que está sintonizada na energia da luz ter valores menores. Então é um fator que age por consequência. Se você está na frequência da luz, se você, sua fé, te conecta à luz de Deus, à luz do nosso Senhor Jesus Cristo, então você absorve essa frequência, e essa frequência, por consequência, né, ela te envolve e te traz a sua essência, que é também bondade, humildade, entre outros valores. E assim, a fé não se torna verdadeira quando ela não traz valores para você. Porque o que a fé propõe? Você acredita, mas não conecta. Porque falar eu tenho fé, mas a sua fé te dá conexão com a luz? Não. Então você não tem fé. Porque a fé tem que te conectar com a luz. Eu tenho fé em Jesus, mas você conecta na energia da luz que traz bondade, humildade, tolerância, perdão para você, porque a fé verdadeira dá conexão com a luz. Em qualquer lugar, em qualquer segmento doutrinário ou religioso que você esteja, se sua fé não te conecta com a luz que te traz reflexo de grandes valores, então a sua fé não está tendo o objetivo que você pensa. E assim nós vamos buscando o nosso melhoramento. E falo também para vocês do grande ensinamento do São Francisco de Assis, que não só ensinou a bondade, mas ensinou também o servir. Servir para ser servido, amar para ser amado, perdoar para ser perdoado. É consequência. É consequência. Se você odeia alguém, você quer ser amado por ela? Então, quando você é reflexo de você mesmo. Se você emite amor para a pessoa envolve, recebe a sua energia, porque nós somos um ponto de absorção e de projeção de energias. Todo ser humano é ponto de absorção e de projeção de energias. E você então recebe a energia que você sintoniza e projeta a energia que você tem dentro de você.
A sua projeção vai no olhar, que o seu olhar emite também energias, vai pelas palavras, vai pelos pensamentos e vai pelo sentimento que você tem. Então isso é meios de projeção. Então quando você projeta amor para a pessoa, ela recebe a sua vibração de amor. E ela vai absorvendo o seu amor. E aquele sentimento ruim que ela tem por você vai se enfraquecendo, vai se acabando. Porque você está emitindo para ela uma radiação de amor diretamente do seu ser. Então isso é você trabalhar com os recursos magnéticos que você tem, os recursos técnicos que você tem. E não sintonizar no negativo. Porque a gente vê, nossa, minha vida está ruim, está terrível. Mas aquele que está na cama morrendo de dor está pior que você. Aquele que está ali sem casa, sem comida e doente está pior que você. E se você tem forças ainda para a reação, faça a sua reação e melhore. E onde começa a sua reação? No interior. Porque quando você se julga padecido, enfermo, você se julga coitado e necessitado e passa a absorver tudo que é frágil. Aí você tende a ser mais frágil ainda. Mas quando você, mesmo estando padecido no corpo físico, mantém a sua fé e a sua conexão, você não absorve aquilo que enfraquece mais o seu corpo. Você absorve a energia de luz que irradia para o seu corpo e te ajuda na sua recuperação, te ajuda na sua melhora. E no seu meio, onde você se julga em dificuldades, se torne um ponto magnético cada vez mais positivo, para você ter penetração no entendimento e no meio das pessoas com as suas energias. Então, como diz, a penetração você consegue com sua energia boa. Chegou aquela pessoa confiável, chegou aquela pessoa que eu posso acreditar. Eu estou precisando de alguém, entre todos eu quero um que eu confie, que eu acredite, que eu tenho prazer de estar ao lado dela. E quem é essa pessoa? É você, porque você se preparou para ser assim. Então eu digo isso em todos os ambientes onde nós estivermos, né? Você se molda, né, no ser que você deseja ser e recebe aquilo que você é, aquilo que você construiu para si mesmo. Meus irmãos, graças a Deus. E que Deus Pai Todo-Poderoso nos dê a sabedoria para compreender aquilo que Jesus, nosso Mestre, trouxe para nós no Evangelho. O ensinamento ele tem vários graus, vários degraus na sua parte de compreensão. E a gente tem que buscar o que de fato ele nos ensinou para que a gente consiga a modificação. Lembrando, ninguém toca o seu interior a não ser você mesmo. Ninguém comanda a sua linha de pensamento a não ser você mesmo. E ninguém muda as suas atitudes se você não quiser.